Antes de começar o vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Agora vamos à história. Tudo começou em uma terça-feira comum. Eu estava no escritório, organizando os últimos detalhes para uma reunião importante quando meu celular tocou. Era Rodrigo, meu marido há 7 anos. Atendi com um sorriso, esperando ouvir sua voz carinhosa de sempre. Ana, precisamos conversar. O tom dele fez meu estômago gelar instantaneamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, sentindo um nó na garganta enquanto fechava a porta da minha sala para ter privacidade. Quero o divórcio. As palavras caíram como pedras sobre mim. Não houve hesitação, não houve suavidade. Apenas 3 palavras que destruíram em segundos tudo o que eu acreditava ter construído. Como assim divórcio? A gente se viu ontem à noite, dormimos juntos, você me beijou antes de sair. O que aconteceu? Minha voz tremia enquanto eu me sentava, minhas pernas subitamente fracas demais para me sustentarem. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou uma eternidade para mim. Então ele respirou fundo. Tenho outra família. Há 5 anos. O mundo parou. Literalmente parou. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como se estivessem sendo gritadas por um megafone, mas ao mesmo tempo pareciam distantes. Irreais. 5 anos? 5 anos? Isso significava que apenas 2 anos após nosso casamento, enquanto eu ainda sonhava com nossa vida juntos, ele já estava construindo outra família. Ana, você está aí? A voz dele me trouxe de volta à realidade cruel. Outra família, repeti mecanicamente. O que você quer dizer com outra família? Tenho uma filha de 4 anos com a Camila. Moramos juntos no apartamento que comprei no Leblon. Você achava que eu estava viajando a trabalho, mas na verdade eu estava com elas. Cada palavra era como uma facada. Leblon? Um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro. Enquanto isso, eu morava no nosso apartamento em Botafogo, economizando cada centavo para realizarmos o sonho de comprar uma casa maior para quando tivéssemos filhos. Filhos que agora eu descobria que ele já tinha, com outra mulher. Você tem uma filha? Minha voz saiu tão baixa que nem eu mesma reconheci. Como ela se chama? Por algum motivo bizarro, foi isso que me veio à mente perguntar. Mariana. A forma carinhosa como ele pronunciou o nome fez meu coração apertar ainda mais. Por que agora, Rodrigo? Por que está me contando isso agora, por telefone? Eu segurava o aparelho com tanta força que meus dedos estavam brancos. Camila está grávida de novo. Vamos ter um menino. Não posso mais viver essa vida dupla. Preciso assumir minha família de verdade. De verdade. Família de verdade. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. O que éramos nós, então? Uma farsa? Uma conveniência? Uma mentira elaborada que ele manteve por 7 anos? Você vai estar em casa hoje à noite? Posso passar para pegar algumas coisas e conversarmos pessoalmente. Ele continuou, como se estivéssemos discutindo sobre qual filme assistir no fim de semana. Não, respondi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Não venha, não quero te ver. Ana, seja razoável. Precisamos resolver isso como adultos. Adultos? Minha voz subiu uma oitava. Adultos não mantêm uma vida dupla por 5 anos, Rodrigo. Adultos não mentem para a pessoa com quem dormiram todas as noites. Adultos não. Minha voz falhou e percebi que estava gritando. Pessoas do lado de fora da minha sala provavelmente podiam me ouvir, mas naquele momento eu não me importava. Meu mundo estava desabando e ele queria que eu fosse razoável. Mandarei os papéis do divórcio por e-mail ainda hoje, ele disse. Seu tom agora frio e distante. Espero que possamos fazer isso de forma amigável, pelo bem de todos. Pelo bem de todos? Repeti incrédula. Você destruiu tudo, Rodrigo. Tudo. E desliguei. Sentei-me na minha cadeira, olhando fixamente para a parede à minha frente. As fotos do nosso casamento, das nossas viagens, os souvenirs que trouxemos de cada lugar, tudo parecia agora parte de um grande engano. Como eu não percebi? Como não vi os sinais? Lembrei-me de todas as vezes que ele dizia estar em viagens de negócios, dos finais de semana em que precisava trabalhar,
das ligações que atendia no banheiro, dos presentes caros que comprava para compensar sua ausência. Tudo fazia sentido agora. Mariana, 4 anos. Enquanto eu fazia tratamento para engravidar, lidando com a frustração a cada teste negativo, ele já era pai. E agora seria pai novamente. De um menino. Meu celular tocou. Era ele de novo. Rejeitei a chamada. Tocou novamente. Rejeitei. Na terceira vez, desliguei o aparelho completamente. Não podia falar com ele agora. Não sabia o que seria capaz de dizer ou fazer. Minha secretária bateu levemente na porta. Doutora Ana, tudo bem? A reunião com os investidores começa em 5 minutos. Reunião. Trabalho. Vida normal. Como se tudo não tivesse acabado de desmoronar. Cancele tudo, disse pegando minha bolsa. Tive uma emergência familiar. Preciso ir. Ela pareceu surpresa, e com razão. Em 8 anos de empresa, nunca tinha cancelado uma reunião importante. Eu era conhecida por minha dedicação, quase obsessiva ao trabalho, sempre colocando a carreira em primeiro lugar, algo que Rodrigo frequentemente criticava. A senhora está bem? Parece pálida, ela perguntou, genuinamente preocupada. Não, Marina, não estou bem. Foi tudo o que consegui dizer antes de sair apressadamente. O trajeto do escritório até meu apartamento foi um borrão. Não me lembro de ter pego o metrô, de ter andado pelas ruas de Botafogo, de ter subido os 10 andares porque o elevador estava em manutenção. Algo que Rodrigo reclamava constantemente, dizendo que deveríamos nos mudar para um prédio melhor. Agora eu sabia por que ele insistia tanto. Ele já morava em um apartamento de luxo no Leblon com sua família de verdade. Ao entrar em casa, a realidade me atingiu com toda a força. Nosso apartamento, nossas coisas, nossas memórias, tudo parecia contaminado agora. Fui direto para o quarto e abri o armário dele. Suas roupas estavam lá, perfeitamente organizadas. Ele sempre foi metódico. Comecei a puxar tudo jogando no chão, procurando, não sabia bem o quê. Alguma prova? Algum indício que eu deveria ter notado? No fundo de uma gaveta, encontrei uma caixa pequena. Dentro, havia uma pulseirinha infantil dourada com o nome Mariana, gravado e a data de nascimento. 15/03/2020. Também havia fotos. Dele com uma mulher bonita de cabelos castanhos e uma menina pequena que era a cara dele. Os mesmos olhos verdes. O mesmo sorriso torto. Meus joelhos cederam e caí sentada no chão do quarto, cercada pelas roupas dele e segurando as provas físicas da sua traição. Não apenas traição, uma vida inteira construída paralelamente à nossa. O interfone tocou, me assustando. Fui atender, ainda segurando a foto. Doutora. Ana, é o Gilberto, da portaria. Seu marido está aqui embaixo querendo subir. Libero? Rodrigo. Ele tinha vindo mesmo depois de eu ter dito para não vir. Típico dele, sempre fazendo o que queria. Não, Gilberto. Não quero ver o senhor Rodrigo. Na verdade, ele não mora mais aqui. Não o deixe subir hoje nem nunca mais. Por favor. Entendido, doutora. Respondeu Gilberto, parecendo um pouco surpreso. Ele sempre gostou de Rodrigo. Os dois conversavam sobre futebol sempre que se encontravam. Voltei para o quarto e continuei minha busca frenética. Encontrei extratos bancários de uma conta que eu não conhecia. Transferências mensais para um tal de apartamento LB. Leblon, obviamente. Valores altos, muito maiores do que ele dizia ganhar. Como advogada especializada em direito empresarial, eu deveria ter sido mais esperta. Deveria ter percebido que nosso estilo de vida não condizia com o que ele dizia ganhar como gerente comercial. Os presentes caros, as promoções frequentes, as viagens, tudo fazia parte da farsa. Meu celular, que eu havia religado, tocou novamente. Era Lúcia, minha melhor amiga desde a faculdade de Direito. Ana, o que aconteceu? Rodrigo acabou de me ligar perguntando se estou com você. Disse que você desapareceu do trabalho e não atende às ligações dele. Ele havia ligado para minha amiga? Que audácia! Como se ele tivesse o direito de se preocupar comigo agora. Lúcia! Minha voz falhou e comecei a chorar, pela primeira vez desde o telefonema. Chorei como nunca havia chorado antes,
grandes soluços que pareciam rasgar meu peito. Estou indo para aí agora, ela disse sem precisar ouvir mais nada. Não saia de casa. Enquanto esperava por Lúcia, sentei-me na sala, olhando para as fotos do nosso casamento na parede. Rodrigo sorrindo ao meu lado, parecendo o homem mais feliz do mundo. Eu de branco, radiante, acreditando ter encontrado meu parceiro para a vida toda. Que grande mentira! Que grande, elaborada e cruel mentira. O interfone tocou novamente. Era Lúcia. Liberei sua entrada e, minutos depois, ela estava na minha porta, com uma garrafa de vinho e uma expressão de preocupação. O que aconteceu? Perguntou enquanto me abraçava. Rodrigo tem outra família, disse, as palavras ainda soando estranhas quando pronunciadas em voz alta. Uma filha de 4 anos, outro apartamento, e a mulher está grávida de novo. Lúcia me soltou e me olhou chocada. O quê? Há 5 anos, Lúcia. 5 anos. Enquanto eu fazia tratamento para engravidar, ele já tinha uma filha com outra mulher. Ela me guiou até o sofá e me fez sentar. Abriu o vinho. Serviu 2 taças generosas e entregou uma para mim. Me conte tudo, pediu, e eu contei. Cada detalhe doloroso, cada revelação chocante, cada mentira que eu havia descoberto em apenas algumas horas. Aquele filho da puta, ela murmurou quando terminei. Eu sempre achei que havia algo estranho nele. Mas nunca imaginei. Isso é criminoso, Ana. O pior é que eu nunca desconfiei, confessei, sentindo-me estúpida. Todas as vezes que ele dizia estar viajando, todas as noites que chegava tarde, eu acreditei em tudo. Não se culpe. Lúcia apertou minha mão. Ele é um mentiroso profissional. Enganou a todos nós. O celular dela tocou. Ela olhou para a tela e fez uma careta. É ele de novo. Não atenda, pedi. Não vou. Ela garantiu, rejeitando a chamada. Mas precisamos pensar no que fazer agora. Fazer? O que havia para fazer? Meu casamento estava acabado. Minha vida, como eu a conhecia, tinha desmoronado. Você é advogada, Ana, Lúcia me lembrou. Uma das melhores que conheço. Ele vai querer resolver isso de forma amigável, porque é conveniente para ele. Mas você precisa pensar em si mesma agora. Ela estava certa. Eu era advogada, conhecia meus direitos. E Rodrigo havia cometido não apenas uma traição moral, mas também financeira. Ele tinha escondido bens, mentido sobre rendimentos, usado nosso dinheiro comum para manter outra família. Vou destruí-lo, disse, surpreendendo a mim mesma com a frieza na minha voz. Não pelos sentimentos, Lúcia. Já nem sei se o que sinto é amor ou ódio, mas pelo respeito. Pela dignidade. Ele me fez de idiota por 5 anos. É isso aí. Ela sorriu, erguendo a taça. E eu vou te ajudar. Naquela noite, depois que Lúcia foi embora, fiquei acordada planejando meus próximos passos. Como advogada, eu sabia exatamente o que fazer. Rodrigo não sabia com quem estava mexendo. No dia seguinte, acordei determinada. Liguei para o escritório e pedi uma licença de 2 semanas por motivos pessoais. Como nunca tinha tirado férias longas antes, meu chefe concordou prontamente, apenas pedindo que eu finalizasse o caso Mendes antes de sair. Depois, liguei para um investigador particular que já havia trabalhado em alguns casos do escritório. Marcos era discreto, eficiente e, acima de tudo, minucioso. Expliquei a situação e ele concordou em começar imediatamente. Quero tudo, instruí. Contas bancárias, propriedades, rotina diária, quanto tempo ele passa com essa família, tudo. Considere feito, doutora Ana. Ele garantiu. Enquanto isso, Rodrigo continuava tentando me contatar. Ligações, mensagens, e-mails. Em um deles, ele anexou um documento de divórcio amigável que havia preparado, onde propunha dividir nosso apartamento em Botafogo e manter nossas contas bancárias separadas como estavam. Eu ri amargamente ao ler aquilo. Ele realmente achava que seria tão fácil? Que eu simplesmente assinaria e o deixaria seguir com sua vida perfeita no Leblon com sua família de verdade? 3 dias depois, Marcos me enviou seu primeiro relatório. E foi ainda pior do que eu imaginava. Rodrigo não era apenas gerente comercial da empresa onde trabalhava. Ele era sócio majoritário.
com 45% das ações. A empresa, que eu pensava ser de médio porte, na verdade faturava milhões anualmente com exportação de café para a Europa. Ele havia escondido esse fato durante todo o nosso casamento, alegando que preferia crescer por mérito próprio, sem usar o nome da família. Além do apartamento no Leblon, avaliado em cerca de 3,5 milhões, ele também possuía uma casa de praia em Búzios e era dono de 3 salas comerciais no centro do Rio, todas alugadas para empresas de grande porte. A mulher, Camila, era sua secretária antes de se tornar sua parceira. Ela tinha 29 anos, 10 anos mais jovem que eu, e segundo Marcos, estava grávida de aproximadamente 4 meses. A filha deles, Mariana, frequentava uma das escolas mais caras da zona sul do Rio. Enquanto lia o relatório, sentia meu sangue ferver. Durante 7 anos vivi uma mentira, economizando, fazendo contas, adiando sonhos, enquanto ele vivia como um rei com sua outra família. Liguei para Lúcia imediatamente. Você não vai acreditar no que descobri, disse assim que ela atendeu. Pior do que já sabíamos? Ela perguntou. Incrédula. Muito pior, confirmei, e relatei tudo o que Marcos havia descoberto. Aquele miserável! Lúcia explodiu. Ana, isso muda tudo. Não é apenas uma questão de divórcio agora. É fraude. Ele escondeu bens durante todo o casamento. Exatamente, concordei. E agora ele vai pagar por isso. Lúcia, que trabalhava com direito de família, veio ao meu apartamento naquela mesma noite para traçarmos uma estratégia. Segundo ela, eu tinha direito à metade de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo o apartamento no Leblon, a casa em Búzios, as salas comerciais e as ações da empresa. Mas e a outra família dele? Perguntei. Não quero prejudicar a criança. A criança tem direito à herança e à pensão do pai, Lúcia explicou. Mas isso não tem nada a ver com a divisão de bens do seu casamento. Legalmente, o que importa é que ele adquiriu esses bens enquanto era casado com você e escondeu isso deliberadamente. A estratégia era clara. Eu entraria com um pedido de divórcio litigioso, alegando não apenas a infidelidade, mas também a ocultação de bens. Com as provas que Marcos havia coletado, teríamos um caso sólido. Ele vai tentar lutar, Lúcia advertiu. Homens como Rodrigo não gostam de perder. Deixe que tente, respondi. Determinada. Tenho a verdade e a lei ao meu lado. No dia seguinte, recebi uma visita inesperada no escritório. Era Vivian, minha sogra, ou ex-sogra a essa altura. Sempre tivemos um relacionamento cordial, mas nunca fomos próximas. Ela era uma mulher elegante, de postura rígida, que nunca demonstrava muita emoção. Ana, querida, ela disse, enquanto entrava na minha sala sem ser anunciada. Precisamos conversar. Vivian, respondi friamente. Não esperava vê-la. Imagino que não. Ela se sentou na cadeira à frente da minha mesa, como se tivéssemos marcado aquele encontro. Rodrigo me contou sobre a situação. A situação? Repeti. Incrédula. É assim que estamos chamando a traição e a mentira agora? De situação? Vivian suspirou, parecendo genuinamente cansada. Olha, Ana, não vim aqui para defender meu filho. O que ele fez é indefensável. Vim porque me preocupo com você. Aquilo me pegou de surpresa. Em 7 anos de casamento, Vivian nunca havia demonstrado preocupação comigo. Ele te contou tudo? Perguntei, curiosa para saber que versão da história Rodrigo havia compartilhado com a mãe. Contou o suficiente. Ela respondeu vagamente. Sei sobre a outra família, sobre a filha, sobre o novo bebê. E você sabia antes? Durante todos esses anos? Ela desviou o olhar brevemente, o suficiente para eu ter minha resposta. Você sabia, constatei, sentindo um novo tipo de traição. Você participou de jantares conosco, celebrou nossos aniversários de casamento, viu meu sofrimento durante os tratamentos de fertilidade e sabia o tempo todo que seu filho tinha outra família. As coisas não são tão simples, Ana. Ela tentou se defender. Rodrigo é meu filho. Eu não aprovava o que ele estava fazendo, mas preferiu ser cúmplice. Completei. Sabe o que isso faz de você, Vivian?
Uma fraude, assim como seu filho. Ela pareceu genuinamente magoada com minhas palavras. Mas naquele momento, eu não sentia compaixão. Todos ao meu redor haviam participado da mentira, conscientemente ou não. Vim aqui para pedir que você seja razoável, Ana. Ela finalmente disse, retomando sua postura habitual. Rodrigo cometeu um erro terrível, mas ele está disposto a compensá-la financeiramente. Ele ofereceu o apartamento em Botafogo e uma quantia significativa em dinheiro. Acredito que seja uma oferta justa, considerando as circunstâncias. Eu ri. Não pude evitar. A audácia daquela mulher e de seu filho era impressionante. Uma oferta justa? Repeti incrédula. Vivian, você sabe quanto vale o apartamento no Leblon? Ou a casa em Búzios? Ou as 3 salas comerciais no centro? Ou os 45% da empresa? O rosto dela empalideceu. Claramente, Rodrigo não havia sido completamente honesto nem mesmo com a própria mãe. Não sei do que você está falando, ela gaguejou. Claro que não sabe, concordei sarcasticamente. Seu filho é especialista em esconder coisas. Não é mesmo? Pois bem, Vivian, diga a ele que não estou interessada em sua oferta justa. Diga que nos encontraremos no tribunal, onde um juiz decidirá o que é realmente justo. Ela se levantou, visivelmente abalada. Você está cometendo um erro, Ana. Rodrigo não é um homem que se possa desafiar impunemente. É uma ameaça? Perguntei. Também me levantando. Um conselho, ela corrigiu, de alguém que conhece bem o filho que criou. Depois que Vivian saiu, fiquei pensando em suas palavras. Era verdade que eu nunca havia visto Rodrigo realmente furioso ou desafiado. Em nosso casamento, ele sempre teve o controle, sempre fez as coisas do seu jeito. Quando discordávamos, ele acabava me convencendo de que sua perspectiva era a correta. E quando isso não funcionava, ele simplesmente fazia o que queria mesmo assim. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, eu não cederia. Não me deixaria manipular ou intimidar. Desta vez, Rodrigo conheceria uma Ana que ele nunca tinha visto antes. Na semana seguinte, entrei oficialmente com o pedido de divórcio litigioso. Além de Lúcia, contratei Eduardo, um dos melhores advogados especialistas em direito empresarial do Rio. Juntos, preparamos um caso sólido, documentando cada propriedade, cada conta bancária, cada ação da empresa que Rodrigo havia escondido durante nosso casamento. A reação dele foi imediata e violenta. Recebi uma ligação dele menos de 2 horas depois de os papéis serem entregues. Você perdeu a cabeça? Ele gritou, assim que atendi. Que história é essa de propriedades escondidas e fraude matrimonial? É a verdade, Rodrigo, respondi calmamente. Ou vai negar que é dono de um apartamento no Leblon? Uma casa em Búzios e salas comerciais no centro? Vai negar que possui 45% das ações da empresa onde trabalha? Silêncio do outro lado. Então, um suspiro pesado. Como você descobriu? Ele finalmente perguntou, seu tom agora resignado. Isso importa? Retruquei. O importante é que descobri. Cada mentira, cada conta escondida, cada propriedade adquirida enquanto éramos casados. Ana, vamos ser razoáveis. Ele tentou, sua voz agora suave, quase sedutora, o mesmo tom que ele usava quando queria me convencer de algo. Posso melhorar minha oferta. O apartamento em Botafogo, 2 milhões em dinheiro e um carro novo. É mais do que justo. Justo? Repeti incrédula. Rodrigo, pela lei, tem o direito à metade de tudo. Tudo, inclusive das ações da sua empresa. Você não pode estar falando sério, ele disse, agora soando genuinamente preocupado. Isso destruiria tudo que construí. Como você destruiu nosso casamento? Rebati. Como destruiu minha confiança, meus sonhos, minha dignidade? Ana, por favor, ele implorou. Tenho uma filha para criar e outro bebê a caminho. Deveria ter pensado nisso antes de construir uma vida dupla, respondi friamente. Nos vemos no tribunal, Rodrigo. Desliguei, sentindo uma mistura de satisfação e tristeza. Não era vingança o que eu buscava, embora uma parte de mim certamente apreciasse ver o pânico na voz dele. Era justiça, era dignidade. Era o reconhecimento de que ele não podia simplesmente me descartar após anos de mentiras e traição.
Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Recebi ligações de amigos em comum, de familiares dele, até mesmo de alguns colegas de trabalho, que claramente haviam sido cooptados para a causa de Rodrigo. Todos com a mesma mensagem. Eu estava sendo irracional, vingativa, exagerada. Mas a gota d'água veio quando recebi uma ligação do meu chefe, Carlos, me chamando para uma conversa em sua sala. Ana, você sabe que sempre apoiei sua carreira aqui. Ele começou parecendo desconfortável, mas recebi uma ligação preocupante hoje. Deixe-me adivinhar. Interrompi. Rodrigo? Carlos pareceu surpreso. Sim, seu marido. Ele mencionou que vocês estão passando por um momento difícil e expressou preocupação de que isso possa afetar seu desempenho profissional. Meu desempenho está impecável. Como sempre, afirmei, mantendo a calma. E Rodrigo não é mais meu marido. Ele também mencionou, Carlos continuou, ignorando meu comentário, que você contratou um investigador particular para investigá-lo, e que isso pode ter implicações para alguns dos nossos clientes. Aquilo me surpreendeu. Que clientes? A exportadora de café Monteiro em Filhos. Carlos respondeu. Aparentemente seu marido, ex-marido, tem conexões comerciais com eles. Ele está preocupado que informações confidenciais possam ser usadas de forma inadequada. Monteiro Filhos. A empresa onde Rodrigo trabalhava, ou melhor, da qual era sócio majoritário. Ele estava tentando me intimidar usando meu próprio emprego. Carlos, respondi firmemente. Primeiro, qualquer investigação que eu possa ter contratado é pessoal e legal. Segundo, jamais comprometeria a ética profissional ou usaria informações de clientes de forma inadequada. E terceiro, se Rodrigo está sugerindo o contrário, isso é difamação. Carlos pareceu aliviado com minha resposta. É exatamente o que eu disse a ele. Confio em você, Ana. Só achei que deveria te avisar sobre a ligação. Agradeço, respondi sinceramente. E Carlos? Monteiro em Filhos pode ser cliente do escritório. Mas eu nunca trabalhei diretamente com eles. Rodrigo sabe disso. Ele está apenas tentando me pressionar. Ao sair da sala de Carlos, senti uma determinação renovada. Rodrigo estava disposto a atingir minha carreira, minha reputação profissional. Até onde mais ele iria? A resposta veio na forma de um e-mail que recebi naquela mesma noite. Era de um remetente anônimo, mas o conteúdo deixava claro quem o havia enviado. Anexadas estavam fotos minhas de anos atrás, da época da faculdade, em festas com amigos. Fotos onde eu aparecia bebendo, dançando, me divertindo. Nada demais para uma estudante universitária, mas apresentadas fora de contexto, poderiam parecer comprometedoras. Junto com as fotos, uma mensagem curta. Seria uma pena se estas chegassem à comissão de ética da OAB ou aos clientes do escritório, não acha? Chantagem. Ele havia chegado a esse ponto. Liguei para a Lúcia imediatamente. Ele está tentando me intimidar, expliquei, mostrando o e-mail. Primeiro foi ao meu chefe, agora isto. Isso é crime, Lúcia afirmou indignada. Chantagem é crime, Ana. Podemos usar isso contra ele. Ele vai negar, respondi. O e-mail é anônimo, não há como provar que foi ele. Talvez não diretamente, ela concordou. Mas é um padrão de comportamento. Primeiro a visita da sogra, depois a ligação para seu chefe. Agora isto. Ele está desesperado, Ana. E pessoas desesperadas cometem erros. Ela estava certa. Rodrigo estava perdendo o controle da situação, e isso o deixava vulnerável. Cada tentativa de intimidação, cada ameaça velada apenas fortalecia nosso caso. 2 dias depois, recebi outra surpresa. Camila, a outra mulher de Rodrigo, queria me encontrar. A mensagem chegou por um perfil anônimo no Instagram. Precisamos conversar sobre Rodrigo. Sou Camila. Me encontre amanhã 15 horas na cafeteria Aroma, em Ipanema. Mostrei a mensagem para Lúcia, que me aconselhou a não ir. Pode ser uma armadilha, ela alertou. Rodrigo pode estar tentando criar uma situação para te desestabilizar ou até mesmo te provocar publicamente. Mas minha curiosidade era maior que minha cautela. Precisava ver com meus próprios olhos a mulher que havia compartilhado meu marido por 5 anos.
que havia tido uma filha com ele, enquanto eu sofria com tratamentos de fertilidade fracassados. Vou levar Marcos comigo, decidi, referindo-me ao investigador. Ele ficará em uma mesa próxima, observando. Se for uma armadilha, terei uma testemunha. Lúcia não aprovou, mas sabia que eu não mudaria de ideia. Pelo menos não vá sozinha. Ela insistiu. Quero estar lá também. No dia seguinte, às 14h45, Lúcia e eu chegamos à cafeteria Aroma. Marcos já estava lá, sentado estrategicamente em uma mesa com visão para toda a área externa. Escolhemos uma mesa no canto, de onde podíamos ver a entrada. Às 15h em ponto, uma mulher jovem entrou na cafeteria. Era ela, a mesma dos retratos que encontrei no armário de Rodrigo. Alta, magra, cabelos castanhos longos e brilhantes. E visivelmente grávida. Meu estômago deu um nó ao vê-la. Ela olhou ao redor, me localizou e caminhou decididamente em minha direção. Sentou-se sem pedir licença. Ana, ela disse, estendendo a mão. Sou Camila. Não apertei sua mão. Não conseguia. Era como se todo meu corpo rejeitasse aquele contato. O que você quer? Perguntei diretamente. Ela recolheu a mão, sem parecer ofendida. Quero que você pare com esse processo. Está destruindo Rodrigo. E por que eu deveria me importar com isso? Rebati. Porque ele é o pai dos meus filhos, ela respondeu, colocando a mão sobre a barriga. E porque ele está disposto a ser generoso se você for razoável. Generoso? Repeti, incrédula. Ele mentiu para mim durante anos, escondeu bens, manteve uma vida dupla, e você acha que estou sendo irracional por exigir o que é meu por direito? Olha, ela suspirou. Eu entendo sua raiva, de verdade, mas essa guerra judicial não vai beneficiar ninguém. Rodrigo está disposto a dar a você muito mais do que ofereceu inicialmente. Quanto? Perguntei, curiosa para saber o novo valor da minha dignidade segundo Rodrigo. O apartamento em Botafogo, 5 milhões em dinheiro e 10% das ações da empresa. Ela respondeu prontamente. É uma fortuna, Ana. Você poderia reconstruir sua vida confortavelmente. Olhei para ela. Realmente olhei. Era jovem, bonita e parecia genuinamente acreditar no que estava dizendo. Será que ela sabia da extensão das mentiras de Rodrigo? Será que sabia que ele havia escondido dela a mesma forma que escondeu de mim? Camila, perguntei suavemente, há quanto tempo você conhece Rodrigo? Ela pareceu confusa com a mudança de assunto. 6 anos. Comecei a trabalhar como secretária dele em 2018. E quando começou o relacionamento de vocês? No final de 2019. Ela respondeu. Por quê? E quando você descobriu que ele era casado? Ela desviou o olhar. Desde o início. Ele nunca escondeu isso de mim. E isso não te incomodou? Saber que ele ia para casa comigo todas as noites, que dormia na minha cama, que me beijava de manhã antes de sair para trabalhar, e depois ia para o seu apartamento? Ele disse que o casamento de vocês era apenas uma formalidade. Ela defendeu. Mas pude notar uma hesitação em sua voz. Que vocês já não tinham intimidade, que estavam juntos apenas por conveniência. Eu ri, sem humor. E você acreditou. Assim como eu acreditei quando ele dizia estar em viagens de negócios, quando na verdade estava com você. Olha, não vim aqui para discutir o passado, ela disse. Claramente desconfortável. Vim para tentar resolver isso de forma civilizada. Responda só mais uma pergunta, pedi. Você sabe quanto vale o apartamento no Leblon onde vocês moram? Claro, ela respondeu prontamente. Foi avaliado em 3,5 milhões quando compramos. E a casa em Búzios? Ela franziu a testa. Que casa em Búzios? Bingo. Ela também não sabia de tudo. Rodrigo tem uma casa em Búzios, informei. Avaliada em 2,8 milhões, comprada em 2021. Isso não é verdade. Ela negou, mas pude ver a dúvida em seus olhos. Também tem 3 salas comerciais no centro, avaliadas em 1,5 milhão cada, continuei. E 45% das ações da empresa, não 10% como ele te fez acreditar. Como você... Ela começou, mas se interrompeu. Como eu sei? Da mesma forma que descobri sobre você e sua filha. Investigando.
A diferença é que aparentemente você não se deu ao trabalho de fazer o mesmo. Ela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então sua expressão mudou. A confiança deu lugar à incerteza, e pude ver que havia plantado a semente da dúvida. Isso não muda nada, ela finalmente disse, mas sua voz traía suas palavras. Rodrigo me ama. Vamos ter outro filho juntos. Talvez ele realmente te ame, concedi. Mas você realmente acha que um homem capaz de manter uma vida dupla por anos, de mentir constantemente para a esposa, é incapaz de mentir para você também? Ela se levantou abruptamente. Isso foi um erro. Não devia ter vindo. Camila! Chamei, antes que ela saísse. Pense bem no tipo de homem com quem você decidiu ter filhos. E pense se quer mesmo ficar do lado dele em uma batalha que ele não pode vencer. Ela me olhou uma última vez, uma mistura de raiva e confusão em seus olhos, e saiu rapidamente da cafeteria. Lúcia, que havia assistido a toda a conversa em silêncio, finalmente falou. Você plantou a dúvida. Ela vai investigar por conta própria agora. E vai descobrir que Rodrigo é um mentiroso compulsivo, completei. Com sorte, isso a fará repensar sua aliança com ele. Ou deixá-la ainda mais desesperada para proteger o que considera seu, Lúcia alertou. Tenha cuidado, Ana. Pessoas encurraladas são perigosas. Nos dias que se seguiram, não tive mais notícias de Camila. Mas as táticas de intimidação de Rodrigo intensificaram-se. Recebi mais e-mails anônimos com ameaças veladas. Tive a nítida impressão de estar sendo seguida algumas vezes, e até mesmo encontrei o pneu do meu carro furado uma manhã. Marcos, o investigador, aconselhou-me a registrar ocorrências policiais para cada incidente, mesmo sem provas concretas de que Rodrigo estava por trás deles. Estamos criando um padrão documentado, ele explicou. Isso pode ser útil mais tarde. A audiência inicial de conciliação foi marcada para uma sexta-feira. Rodrigo compareceu com 2 advogados, um especializado em direito de família e outro em direito empresarial. Eu estava com Lúcia e Eduardo. Ao me ver, Rodrigo tentou um sorriso conciliador, como se estivéssemos ali para resolver um mal-entendido trivial. Ignorei-o completamente. O juiz, Dr. Mendonça, era conhecido por sua imparcialidade e por não tolerar jogos processuais. Após as apresentações formais, ele foi direto ao ponto. Estamos aqui para tentar uma conciliação antes de prosseguirmos com o divórcio litigioso, ele explicou. Gostaria de ouvir as propostas de ambas as partes. O advogado de Rodrigo tomou a palavra primeiro, apresentando sua generosa oferta. O apartamento em Botafogo, 5 milhões em dinheiro e 10% das ações da empresa. Dr. Mendonça ouviu atentamente e então se virou para mim. Doutora Ana, esta proposta lhe parece aceitável? Não. Excelência, respondi firmemente. Meu marido escondeu bens substanciais durante todo o nosso casamento. De acordo com a lei, tenho direito à metade de tudo que foi adquirido na constância do matrimônio. Apresentei então nossa contraproposta. 50% de todos os bens, incluindo o apartamento no Leblon, a casa em Búzios, as salas comerciais e as ações da empresa. Rodrigo visivelmente empalideceu. Seu advogado empresarial sussurrou algo em seu ouvido, parecendo alarmado. Isto é absurdo! Rodrigo finalmente exclamou, perdendo a compostura. Ela quer destruir meu negócio, minha vida. Senhor Rodrigo, controle-se, advertiu o juiz. Este é um tribunal, não um palco para dramas pessoais. O advogado de família de Rodrigo tentou intervir. Excelência, meu cliente está disposto a aumentar sua oferta para 7 milhões e 15% das ações. Acreditamos que seja mais que justo, considerando as circunstâncias. As circunstâncias sendo que ele manteve uma vida dupla por 5 anos e escondeu bens deliberadamente? Retruquei. Com todo respeito, isso não é negociável. Quero o que é meu por direito. Dr. Mendonça suspirou, claramente percebendo que não haveria acordo naquele dia. Vejo que as posições estão bastante distantes. Neste caso, prosseguiremos com o processo litigioso. A próxima audiência será marcada para daqui a 30 dias, quando avaliaremos as provas apresentadas por ambas as partes. Ao sairmos da sala, Rodrigo tentou me abordar no corredor. Ana, você está sendo irracional, ele sibilou.
Pense bem no que está fazendo. Estou sendo perfeitamente racional, respondi calmamente. Estou exigindo o que é meu. Você não vai conseguir. Ele ameaçou. Tenho recursos, tenho conexões, posso arrastar isso por anos. Então é isso que faremos, respondi sem me abalar. Mas no final, Rodrigo, a verdade prevalecerá. E a verdade é que você é um mentiroso, um traidor e um fraudador. Seus olhos brilharam de fúria. Por um momento pensei que ele fosse me agredir ali mesmo, no corredor do tribunal. Mas Eduardo e Lúcia se posicionaram protetoramente ao meu lado, e Rodrigo recuou. Você vai se arrepender disso, ele disse, antes de se afastar com seus advogados. Ele está desesperado, comentou Eduardo enquanto saíamos do prédio. E isso é bom para nós. Pessoas desesperadas cometem erros. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Camila novamente. Precisamos conversar, ela disse sem preâmbulos. Mas não por telefone. Podemos nos encontrar amanhã? Combinamos de nos encontrar no mesmo café, no mesmo horário. Desta vez, porém, decidi ir sozinha, apenas com Marcos observando à distância. Por segurança. Camila chegou pontualmente, parecendo abatida e cansada. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Você estava certa, ela disse assim que se sentou. Sobre tudo. A casa em Búzios, as salas comerciais, as ações. Ele mentiu para mim também. Não senti nenhuma satisfação ao ouvir aquilo. Apenas tristeza por nós duas, mulheres enganadas pelo mesmo homem. Como você descobriu? Perguntei suavemente. Contratei meu próprio investigador, ela respondeu. E encontrei documentos no laptop dele. Ele tem outra conta bancária que eu não conhecia, com mais de 12 milhões. Aquilo era novo até para mim. Marcos não havia descoberto essa conta específica. Há mais, ela continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele tem um apartamento em Portugal, em Lisboa, comprado há 2 anos. Portugal? Isso explicava algumas das viagens de negócios para a Europa que nem mesmo coincidem com as datas em que ele dizia estar com Camila. E o pior, ela hesitou, parecendo lutar contra as lágrimas. Encontrei conversas dele com outra mulher, uma tal de Gabriela. Parece que eles têm um caso há pelo menos 1 ano. Uma terceira mulher. Será que havia um limite para as mentiras de Rodrigo? Sinto muito, disse sinceramente. Não sinta. Ela balançou a cabeça. Eu mereci isso. Me envolvi com um homem casado. Acreditei em todas as suas mentiras. Ignorei todos os sinais. Que tipo de karma eu esperava? Camila. Toquei sua mão brevemente. Você também é uma vítima aqui. Sim, você sabia que ele era casado. E isso foi errado. Mas ele te manipulou. Assim como me manipulou. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. Vim aqui porque quero ajudar. Tenho documentos, provas de contas que você provavelmente não conhece. E estou disposta a testemunhar contra ele no tribunal se for necessário. Aquilo era uma virada inesperada. Com Camila do nosso lado, nosso caso seria praticamente irrefutável. Por quê? Perguntei genuinamente curiosa. Por que você está disposta a fazer isso? Pela minha filha. Ela respondeu simplesmente. E pelo bebê que estou esperando. Não quero que eles cresçam com um pai como Rodrigo, um homem que trata as mulheres como objetos descartáveis. Quero que eles vejam que mentiras têm consequências. Que pessoas não são brinquedos. Naquele momento, senti uma conexão inesperada com Camila. Éramos diferentes, nossas escolhas haviam sido diferentes, mas estávamos unidas pelo mesmo desejo de justiça. Obrigada, disse sinceramente. Sua ajuda pode fazer toda a diferença. Nos dias que se seguiram, trabalhei incansavelmente com Lúcia e Eduardo para incorporar as novas informações e provas fornecidas por Camila ao nosso caso. A conta milionária em um banco suíço, o apartamento em Lisboa, as conversas comprometedoras com a tal Gabriela, tudo fortalecia nossa posição. Rodrigo, aparentemente sentindo que o cerco estava se fechando, tentou uma última cartada desesperada. Recebi uma ligação de Vivian, sua mãe, pedindo para nos encontrarmos urgentemente. Contra meu melhor julgamento,
concordei em vê-la em um restaurante discreto no centro. Ela parecia ter envelhecido anos desde nosso último encontro. Ana! Ela começou assim que nos sentamos. Sei que você tem todo o direito de estar magoada e furiosa, mas preciso que você entenda algo. Rodrigo está doente. Doente? Repeti, cética. Ele tem um transtorno. Ela continuou. Um vício em mentir, em criar vidas paralelas. Começou quando ele era adolescente, pequenas mentiras que foram crescendo. Ele fez terapia por anos, tomou medicação, mas nunca conseguimos controlar completamente. Aquilo soava como mais uma tentativa de manipulação, mas algo na voz de Vivian, em seu olhar derrotado, me fez hesitar. Mesmo que isso seja verdade, respondi cuidadosamente. Não muda o fato de que ele escondeu bens. Mentiu deliberadamente. E agora está tentando me privar do que é meu por direito. Não estou pedindo que você desista do divórcio ou da divisão justa de bens, ela esclareceu. Estou pedindo que você aceite um acordo fora do tribunal. Um acordo justo, supervisionado por advogados de ambas as partes, mas sem o escândalo público de um julgamento. Por quê? Perguntei diretamente. O que Rodrigo tem a perder com um julgamento público, além do orgulho ferido? Vivian hesitou, claramente debatendo-se internamente sobre quanto revelar. Há outras situações que podem vir à tona. Situações que afetariam não apenas Rodrigo, mas muitas outras pessoas, incluindo funcionários inocentes da empresa. Que situações? Pressionei. Não posso entrar em detalhes. Ela desviou o olhar. Mas acredite quando digo que um escândalo público não beneficiaria ninguém, inclusive você. Saí daquele encontro intrigada e perturbada. O que Vivian estava tentando esconder? Que outros segredos Rodrigo mantinha? Liguei para Marcos e pedi que investigasse mais a fundo a empresa Monteiro em Filhos. Havia algo ali, algo importante o suficiente para fazer Vivian praticamente implorar por discrição. 3 dias depois, Marcos me enviou seu relatório final, e tudo finalmente fez sentido. A Monteiro em Filhos, sob a gestão de Rodrigo, havia se envolvido em um esquema complexo de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As exportações de café para a Europa eram, em parte, uma fachada para movimentações financeiras ilegais. O apartamento em Lisboa, as contas na Suíça, tudo fazia parte do esquema. Isso explica a insistência dele em resolver tudo discretamente, comentou Lúcia, depois de ler o relatório. Um processo judicial poderia expor não apenas suas mentiras pessoais, mas também seus crimes financeiros. E o que fazemos com essa informação? Perguntei genuinamente em dúvida. Por um lado, expor os crimes de Rodrigo seria a vingança definitiva. Por outro, isso poderia afetar centenas de funcionários inocentes da empresa que perderiam seus empregos se a empresa fosse fechada. Usamos como alavancagem, Eduardo sugeriu. Confrontamos Rodrigo com o que sabemos e oferecemos um acordo. 60% de todos os bens, incluindo o apartamento no Leblon e a casa em Búzios, mas excluindo as ações da empresa. Em troca, mantemos discrição sobre suas atividades extracurriculares. A proposta era tentadora, mais do que justa financeiramente, e evitaria um escândalo que poderia prejudicar pessoas inocentes. E quanto a Camila e as crianças? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a preocupação. Isso é entre eles, Lúcia respondeu pragmaticamente. Mas se Rodrigo for preso por crimes financeiros, eles certamente sofrerão também. A decisão era difícil, mas finalmente concordei com a estratégia. Marcaríamos uma reunião privada com Rodrigo e seus advogados para apresentar nossa proposta. A reunião aconteceu no escritório de Eduardo, em um ambiente neutro e profissional. Rodrigo chegou parecendo confiante, quase arrogante, claramente acreditando que eu havia cedido à pressão e aceitaria sua oferta original. Sua expressão mudou dramaticamente quando Eduardo colocou sobre a mesa um dossiê detalhando as operações financeiras ilegais da Monteiro em Filhos. O que é isso? Ele perguntou, sua voz subitamente rouca. Você sabe exatamente o que é. Respondi calmamente. E sabe também o que acontecerá se essas informações chegarem à Receita Federal ou à Polícia Federal.
pela primeira vez desde que o conheci, vi Rodrigo verdadeiramente abalado, verdadeiramente vulnerável. Toda sua fachada de controle e superioridade desmoronou em segundos. O que você quer? Ele perguntou derrotado. Eduardo apresentou nossa proposta. 60% de todos os bens pessoais, excluindo as ações da empresa, e manutenção do meu silêncio sobre suas atividades ilegais. Rodrigo olhou para seus advogados, que assentiam discretamente. Eles sabiam, assim como ele, que era o melhor acordo possível dadas as circunstâncias. Tudo bem, ele finalmente concordou, mas quero um acordo de confidencialidade assinado. Naturalmente, Eduardo sorriu. Já preparamos toda a documentação necessária. Os papéis foram assinados ali mesmo, na presença de todos os advogados. Em menos de 1 hora, estava oficialmente divorciada e significativamente mais rica do que quando acordei naquela manhã. Ao sair da sala, Rodrigo tentou uma última aproximação. Ana, ele chamou baixinho. Sinto muito, por tudo. Olhei para ele. Realmente olhei. O homem que eu havia amado, com quem havia compartilhado 7 anos da minha vida, com quem havia sonhado construir uma família. Agora, ele parecia apenas um estranho, alguém que eu nunca realmente conheci. Eu também sinto muito, Rodrigo, respondi sinceramente. Sinto muito que você não tenha sido capaz de valorizar o que tínhamos. Sinto muito que você tenha escolhido o caminho da mentira e da traição, mas principalmente sinto muito pelas suas filhas, que crescerão sabendo que tipo de homem você realmente é. Saí do escritório sem olhar para trás, sentindo um misto de alívio, tristeza e, surpreendentemente, gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Antes de termos tido filhos juntos, antes de ter desperdiçado ainda mais anos da minha vida com um homem que nunca mereceu meu amor ou minha confiança. 3 meses depois, estava instalada no apartamento do Leblon. Sim, escolhi ficar com ele, não pelo valor financeiro, mas pelo simbolismo. A casa que Rodrigo havia comprado para sua família de verdade, agora era minha. Camila e eu, surpreendentemente, mantivemos contato. Ela havia se mudado para São Paulo com a filha, para recomeçar longe das mentiras de Rodrigo. Ocasionalmente, trocávamos mensagens, unidas por uma estranha solidariedade de mulheres que sobreviveram ao mesmo furacão. Quanto a Rodrigo, soube por amigos em comum que ele havia deixado o Brasil pouco depois do divórcio. Aparentemente para expandir os negócios na Europa. Suspeitava que a real razão era evitar investigações que, inevitavelmente, surgiriam sobre suas atividades financeiras. Sentada na varanda do apartamento, observando o pôr do sol sobre a praia do Leblon, refleti sobre a jornada dos últimos meses. A dor, a raiva, a sensação de traição, tudo ainda estava lá, mas agora mais como cicatrizes do que como feridas abertas. O telefonema que destruiu meu casamento acabou, ironicamente, me libertando. Libertando-me de uma vida baseada em mentiras, de um relacionamento que era apenas uma fachada, de um futuro com um homem incapaz de amar verdadeiramente. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, estava genuinamente ansiosa para descobrir. Não como esposa de Rodrigo, não como a mulher traída, mas simplesmente como Ana, forte, resiliente e finalmente livre para escrever sua própria história.